Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Tainara e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram a respeito de intercâmbio e viagem. Bom, se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder ir lá me seguir. Sem mais enrolação, e bora pro vídeo. Bom, eu tô com meu notebook aqui para mim poder ler as perguntas e responder vocês. Você tem direito a férias? Sim, no período de um ano, as au pairs, ela tem... Será que isso tudo é pra ouvir? Eu não sei. Será que dá pra ouvir minha voz, tá, gente? Enfim, nesse período de um ano aqui, as au pairs têm direito a 2 semanas de férias, sendo recomendado pela ADCC, que é a nossa coordenadora local, tirar uma semana no primeiro semestre e a segunda semana no segundo semestre. Mas é a gente que escolhe como a gente prefere fazer, mas são 2 semanas para um ano. Segunda pergunta. Saudades, quando tu vem me ver? Então, saudades. Não sei, amiga, não sei. Mas eu espero que em breve. Terceira pergunta, que não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu só tô com medo mesmo da entrevista do visto. Bom, o que eu posso falar é que isso é uma coisa que a gente não tem controle, né? Então a gente fica ansioso mesmo. Sei lá, tenta se preparar ao máximo pra ir fazer a entrevista, estuda como é que a entrevista funciona, estuda quais são as questões que eles fazem, porque eu acredito que o seu tipo de visto seja um visto de turista ou outro, que não seja o J1, né? Diferente do au pair. Não sei também. Mas enfim, tipo, tenta se preparar ao máximo. Quando chegar o dia da entrevista, chega com antecedência. Tenta demonstrar que você tá tranquilo e, enfim, fé que vai dar certo. Quarta pergunta. Qual o próximo destino? Então, eu particularmente não tenho nenhuma viagem programada, assim, pessoalmente, mas eu tenho algumas viagens programadas com a minha host family. E o próximo destino vai ser Colorado. Então, fiquem ligados que provavelmente vai ter alguma coisa por aqui. Se não tiver por aqui, eu vou estar levando pro Instagram. Bom, a próxima pergunta é: queria saber se a galera tem estilo. Tipo, se veste bem assim como nos filmes. E se você tá bem. Bom, depende. Eu acho que sim, que a galera tem estilo, mas depende o tipo de estilo que você quer dizer, sabe? Porque eles se vestem bem diferente do Brasil. E aqui na região onde eu moro, tem muita influência nativa americana e mexicana, e também é uma região que antigamente tinha muito cowboy. Então, meio que parece aqueles filmes de faroeste, sabe? Às vezes você tá andando na rua e você vê uma pessoa assim, parece que ela saiu de um filme, porque, tipo, ela tá toda produzida, assim, com uma roupa super diferentona. Mas, sim, porém depende, entendeu? Não é tipo, por exemplo, a série Suits, acho que é Suits, que a galera tá toda de terno, blá blá. Quando eu vejo isso, eu penso mais em Nova York. Ou grandes cidades, tipo Nova York, sabe? São Paulo e etc. Aqui a minha região já é um estilo de vestimenta diferente. E além disso, por ter muita influência nativa americana, aqui tem muita loja, tipo, com umas peças bem diferentonas, bem bonitas, coloridas. Eles também têm muitas lojas de... Ai, como chama? Joalheria? Não sei. Enfim, que vende anel, brinco, pulseira, essas coisas, sabe? Com uma pedra azul, que eu acho que é turquesa, eu não tenho certeza. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Eles chamam de turquoise, ou alguma coisa assim, nesse sentido. Não sei se a pronúncia está certa. Mas é muito lindo e tem muita, muita, muita loja com esse tipo de peça por aqui. Se eu tô bem? Sim, eu estou bem. Muito obrigada por perguntar. Bom, a próxima pergunta é: a bolsa de estudos é só para inglês ou ela pode ser relacionada a outras coisas? Não, não precisa ser só relacionada a estudar inglês, mas a universidade tem que ser credenciada. Você pode escolher sim estudar inglês, mas também você pode escolher um curso da sua área de formação ou que você tenha interesse, ou até mesmo desenvolver um novo hobby. Isso vai depender do seu gosto e da sua preferência. Assim que eu definir certinho qual curso eu vou fazer, quando eu vou começar e como vai funcionar, eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando um pouquinho melhor como funciona para conseguir os créditos durante seu ano de au pair. Se não gostar da host family, o que acontece? Bom, se você não gostar da sua host family, você pode pedir por rematch. Rematch é a troca de família. Ou, se a família não gostar de você, ela também pode pedir para trocar. Mas esse é um processo bem delicado, porque após o momento que você pede por rematch, você tem somente 2 semanas para encontrar uma nova família, senão você tem que voltar para o seu país de origem. No meu caso, né, Brasil.
Próxima pergunta. Como funciona para escolher família? Eles escolhem o seu perfil? Tem entrevista? Bom, as famílias elas entram em contato com o seu perfil pela plataforma e lá elas mandam uma mensagem falando que olharam o seu perfil, que gostaram de você e pedem se você quer entrar em contato com eles, fazer uma entrevista com eles. Aí vocês trocam ou o e-mail ou um número de telefone. Geralmente as famílias aqui não têm WhatsApp, ou se tem, eles não usam muito. Então geralmente é e-mail. E aí vocês trocam alguns e-mails, conversam. Aí é agendado uma conversa via FaceTime ou Skype. E aí vocês conversam por vídeo. Aí depende de como for o feeling, como é que vai as conversas. Aí vocês decidem se vocês querem dar o match ou não. Tem duas perguntas aqui que são com relação à língua, então eu vou respondê-las juntas. Tem muita diferença entre o inglês americano e o inglês irlandês? E qual tem sido a sua maior dificuldade com relação à língua? Bom, sim, tem muita diferença entre o inglês americano e o inglês irlandês. O americano é muito mais fácil de entender. Muito mais fácil, sem sombra de dúvida. Desde que eu cheguei aqui, eu não tive dificuldade de entender por questão de pronúncia. Minha maior dificuldade foi questão, tipo, de não saber vocabulário relacionado a algumas coisas. Então, eles me explicam o que são o que aquela palavra quer dizer. E aí, eu entendo. Eu tive dificuldade com relação ao accent. Como é accent em português? Gente, a gente aprende duas línguas, a gente fica burro. Porque daí a gente não sabe nem mais em português e nem mais em inglês. Sotaque. Já me perdi no que eu tava falando, velho. Enfim. Mas com relação ao accent, ao sotaque, eu não tive dificuldade. Diferente da Irlanda, que mesmo estando há 1 ano e meio lá, eu tinha bastante dificuldade de entender irlandês. Tinha muita gente de outros lugares do mundo lá, então era ok me comunicar, porque eu não tinha muito contato com irlandeses propriamente dito. Mas sim, o sotaque da Irlanda é muito forte. Isso que eu morava em Dublin, né? Então, não consigo imaginar como é, tipo, no interior. Com relação às dificuldades. Minha maior dificuldade, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com relação à língua, é entender as crianças. Principalmente quando elas estão aprendendo a falar. Elas falam muito rápido. E é que nem falar português, sabe? Quando a criança aprende a falar português, que a gente não entende. É a mesma coisa, só que em inglês. Meninos são aceitos no programa? Sim, meninos são aceitos no programa. Só que tem que ter em mente que às vezes pode levar um tempo um pouco maior de conseguir família por ser menino, porque a maioria das famílias procuram por au pairs meninas. Mas sim, é possível ser au pair menino e é possível sim encontrar família. Como você fez para ter referência de trabalho com crianças? Já tinha sido babá antes? Bom, para quem não sabe, eu sou formada no magistério, que é um tipo de formação onde você se forma docente, ou seja, professor. E durante esse período que a gente faz, que estuda o magistério, a gente precisa fazer estágio em escolas. Desde creches até ensino fundamental, séries iniciais. Então eu tinha tido sim experiência com crianças de 0 a 10 anos de idade, além de ter feito estágio em escolas de educação especial, para educação para jovens adultos e tudo mais. E além disso também, durante meu período de faculdade, eu precisava comprovar as horas, né, para a faculdade, aquelas horas voluntárias que a faculdade pede. Eu sempre procurava fazer alguma coisa relacionada à criança, e aí eu gostava de ir nas atividades que o Rotary da minha cidade fazia, na época de Natal, Dia das Crianças, sabe? Que aí colocavam aqueles brinquedos infláveis, tinha pintura no rosto, enfim, foi assim que eu consegui minhas horas. E também teve ali no começo da pandemia, no início de 2020, trabalhei como babá. O que você sentiu de mais diferente entre os Estados Unidos e a Irlanda? Aqui nos Estados Unidos, tudo é muito grande e tudo é muito longe. Principalmente se você não mora numa cidade grande, sabe? Tipo, o transporte público não funciona direito. E aí, tipo, a cidade pequena ainda é grande, comparada às cidades pequenas da Irlanda, por exemplo. Outra coisa que eu notei também foi que me deixou um pouco chocada quando eu cheguei na Irlanda, e eu percebi que nas cidades grandes da Europa, de maneira geral, é o cheiro de cigarro na rua. Forte. Tipo, eu não me lembro de andar pelo centro de Dublin, na O'Connell, e não sentir cheiro de cigarro, sabe? Tipo, era uma coisa comum. Aqui nos Estados Unidos, eu nunca senti isso. Nem quando eu fui pra Seattle agora, por exemplo, sabe? E, enfim, eu não sei se é proibido fumar, tipo, na rua ou o quê, mas também nunca vi ninguém fumando. Ou é um número muito pequeno de fumantes, sabe? Não sei dizer, mas enfim, isso foi um negócio que eu notei também, daí quando eu cheguei aqui, porque, tipo,
não tinha o cheiro. Com relação a transporte, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, por tudo ser muito distante, é muito importante ter carro, porque, tipo, tu não consegue ir pros lugares sem carro, a não ser que tu more numa cidade muito grande tipo, muito grande mesmo, né? E que não seja subúrbio e etc. Porque senão, tipo, as coisas não funcionam muito bem, o transporte público não funciona muito bem. Já na Irlanda, eu reclamava às vezes do transporte, sim, mas o transporte lá funciona muito bem. Não sei dizer a respeito de cidade pequena na Irlanda, porque, tipo, as cidades pequenas são muito pequenas. Tipo, Galway, por exemplo, é uma cidade super pequena. Tipo, você consegue fazer ela a pé muito fácil. Então, tipo, tu nem precisa de transporte público. Já Dublin, tipo, tu também consegue fazer tudo a pé, mas o transporte público, assim, ainda assim funciona. Como saber se é a host family perfeita? Bom, primeiro, eu não acho que exista a host family perfeita. Assim como também eu não acho que exista a au pair perfeita. Eu acho que vai muito de você saber o que você quer e você ter um diálogo aberto para isso. Mas a outra parte também tem que estar aberta a diálogo. Então você tem que ver se a família está aberta a diálogo e se você está aberto a diálogo e se existe compreensão de ambas as partes. Afinal, você vai trabalhar e vai morar com a família. Então é muito importante, sabe, você ter um bom relacionamento com eles, porque senão o que era seu sonho pode acabar se tornando seu pesadelo, sabe? Então eu acho que tem que ter muita comunicação e tem que ter muita clareza sobre o que você quer, o que você não quer, sobre quais são seus limites, até onde você pode ir, até onde a família pode ir, enfim. Como tu decidiu que a tua host family seria a tua host family? Eu decidi que seriam eles porque, primeiro, eles tinham uma única criança. A criança era uma faixa etária que eu adoro. A única coisa que pegou mais foi a questão do lugar, mas eu pensei, por que não tentar uma nova experiência? Hoje em dia eu vejo que isso foi um pouco precipitado, porém faz parte, aqui estamos. Graças a Deus eu me acerto muito bem com eles, então eu pretendo continuar, tipo, aqui até o final, mesmo que tenha curtido tanta cidade, sabe? Mas, e além disso tudo, porque desde o começo, quando a gente começou a conversar, a gente sempre se acertou muito bem, eles tinham um diálogo muito aberto, eles me perguntavam muitas coisas, eu me sentia super confortável pra conversar, e aí também teve uma conversa bem específica sobre como eu resolvia meus conflitos, e eu expliquei pra eles como eu procurava resolver, eu contei pra eles experiências ruins que eu havia tido na Irlanda por falta de comunicação. Aí eu perguntei pra eles como eles resolviam os conflitos deles também, porque, querendo ou não, é muito importante você entender como isso funciona, porque você não vai querer estar numa família onde o pai e a mãe vivem brigando. Eu, pelo menos, não queria isso, sabe? Tipo, eu venho de uma família onde, tipo, existia muito respeito entre meus pais, então eu nunca vi eles nem sequer discutirem um na frente do outro, sabe? Tipo, provavelmente eles discutiam, provavelmente, mas, tipo, eu nunca vi. E isso pra mim era uma coisa muito importante, sabe? É uma coisa que eu penso pra minha vida também, tipo, eu não quero me relacionar com alguém no qual eu fique brigando na frente dos meus filhos, sabe? Tipo, não é esse o exemplo que eu quero dar pros meus filhos. E eu sinto a mesma coisa com relação a isso, sabe? Com relação ao par. Eu não ia me sentir bem confortável numa casa onde os pais ficam brigando e, tipo, eu lá no meio. Eu, a au pair, lá. Ia fazer o quê? Entendeu? Eu ia achar péssimo. Então, aquela conversa também foi uma conversa bem marcante, porque foi uma conversa importante pra minha tomada de decisão. E também, né, pela questão, tipo, de ser uma criança, enfim. Pra ficar mais de um ano no programa, tem que pagar alguma coisa? Bom, aí vai depender de cada agência. No caso da Cultural Care, que é a agência que eu vim, sim, você tem que pagar. E o valor é de $395. Última pergunta. Como fica a sua alimentação nessa rotina? A minha família aqui, eles são muito saudáveis, então, tipo, não tem muita besteira pra comer em casa. Tem bastante fruta, legume e coisas assim. Mas mesmo que eu quisesse comer mais porcaria, não teria problema, porque eu posso escolher o que eu quero comprar. Mas como eu tenho tentado comer o mais saudável possível, dentro do meu possível, eu tenho optado por refeições mais saudáveis. Tipo, no café da manhã eu como o que eu sempre comi. Ovos com frutas e café, ou às vezes eu faço mingau. O problema tem sido o almoço, porque como o nenê dorme só meia hora, e eu geralmente tô sozinha nesse horário e tal, não tenho um tempo hábil pra cozinhar. Então eu só tento fazer alguma coisa rápida, eu faço um sanduíche e tal, e como. Mas eu tenho pensado realmente que esse é um negócio que eu preciso melhorar, tipo, me organizar e fazer marmita, sabe? Porque eu sinto falta de comer mais saudável no horário do almoço.
E, tipo, à noite, que geralmente é o horário que os americanos têm uma refeição completa, diferente do almoço, que geralmente no almoço eles comem alguma coisa só rápida também. Eles fazem janta, mas geralmente eles jantam mais cedo, né? E pra janta, geralmente eu faço, sei lá, uma tapioca, uma crepioca, alguma coisa fácil, porém mais saudável, sabe? Não só um pão, por exemplo. Eu tento comer, tipo, um pouco de carne, um pouco de vegetal. Resumindo, tá meio bagunçada, mas é por pura desorganização da minha parte. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é tainara.reg. Lá você consegue acompanhar um pouquinho mais sobre o meu dia a dia. Enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!